Saudações! Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao tema dos estágios de aprendizado do Vedanta. No vídeo anterior eu falei sobre o primeiro estágio, ouvir, Shravana, e dei destaque para a importância de uma mente aberta ao ouvir. Então, como foi dito, se nós estamos decidindo se concordamos ou se discordamos do que estamos ouvindo, então a gente não está ouvindo. Essa abertura mental para os ensinamentos do Vedanta é fundamental para o segundo estágio de aprendizado também. E esse segundo estágio é a contemplação e reflexão. Manana é a denominação em sânscrito para esse estágio. A contemplação também só é possível quando há abertura mental. Então, de um certo modo, é tal como quando a gente contempla uma paisagem, uma flor, o céu estrelado, ou então uma obra de arte. Não há nada com o que concordar ou discordar desses elementos de apreciação. A gente apenas contempla e examina e faz reflexões a respeito do que estamos vendo ou ouvindo. A contemplação, com essa qualidade de mente aberta, é necessária para expor à mente a lógica dos ensinamentos do Vedanta, que é uma lógica contraintuitiva, porque o Vedanta traz apontamentos para autoconhecimento. E aí é fundamental compreender o que significa falar de autoconhecimento de acordo com o Vedanta. Então, para quem não tem clareza sobre isso e não assistiu os outros vídeos dessa série, aí eu vou recomendar que assistam os 2 primeiros vídeos dessa playlist e então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso. Mas então, retomando, ao apresentar um conjunto de ensinamentos, afirmações e apontamentos para o autoconhecimento, o Vedanta é contraintuitivo porque, a princípio, contraria o modo padrão da nossa interpretação da existência do mundo e da realidade do eu. O Vedanta apresenta uma lógica da nossa própria experiência que, para a maioria das pessoas, ainda não foi examinada, mas é uma lógica e, portanto, é verificável. E a verificação depende da contemplação e da reflexão desses ensinamentos com uma mente aberta. Os ensinamentos do Vedanta, eles revelam que a nossa existência e a existência de todo o universo tem uma essência comum e real. E só podemos afirmar que é real aquilo que é sempre presente e nunca se modifica. E só é assim a própria existência, em sua pureza, que é aquilo que não é colorido com atributos, nomes e formas, mas em sua onipresença sem limites, possibilita a existência de tudo e de todos, e essa simples existência pervade e vivifica a projeção da realidade com múltiplos nomes e formas que nós experimentamos. Como foi explicado em vídeos anteriores, essa realidade comum é existência, consciência sem limites, Satitananda. Quando essa existência, consciência única, está associada com a projeção de múltiplos nomes e formas, ela aparece como múltiplas consciências refletidas nas mentes de seres sencientes, servindo para que então aconteça a experiência do mundo. Só que a experiência do mundo e da nossa própria individualidade nos faz valorar como real
a existência das múltiplas formas e das experiências que estão sempre em transformação e têm os seus limites no tempo e no espaço. E, inclusive, alguns dos objetos no campo dessa manifestação a gente interpreta que precisa obter, que dependemos deles para a nossa felicidade. E outros desses objetos ou experiências compreendemos que precisamos evitar a todo custo. Então, a experiência do mundo e da nossa individualidade impõe um véu de desconhecimento sobre a nossa identidade única e impessoal, que é existência, consciência livre de limitação, Satitananda. Para nós, individualmente, a consciência parece existir somente como as nossas mentes, a consciência refletida, testemunhando o mundo e a nossa própria existência como indivíduos. Mas essa mesma consciência, em mentes individuais, que a gente chama de refletida, pratibimba em sânscrito, ela é verdadeiramente impessoal. É a mesma consciência, que é a existência em sua pureza, é Satitananda. E isso em todos e em tudo, porque é a mesma consciência, a existência que permite a revelação de todo o universo. Mas ela não está limitada ao domínio da manifestação do universo, é sem limites. Essa compreensão só pode se tornar estável por um claro entendimento, um conhecimento, e não como uma experiência. Eventualmente, a gente até pode ter algum tipo de experiência, tal como uma sensação de plenitude ou de uma dissolução em um samadhi, por exemplo, que é um estado de meditação muito profundo. Ou então sendo tomado por alguma epifania que subitamente nos coloca nesse mesmo tipo de estado. Mas todas as experiências são limitadas no tempo e no espaço e, como o meu professor já disse algumas vezes, uma experiência é tão boa quanto o conhecimento que a gente pode extrair dela. O que a gente pode concluir dessa afirmação é que as experiências se encerram, mas delas, em alguns casos, a gente pode obter algum conhecimento. A experiência se encerrou, mas o conhecimento obtido da experiência permanece. O conhecimento não foi nem mesmo obtido, ele foi apenas revelado. Então, nós podemos estabelecer o conhecimento final, autoconhecimento, independentemente de experiências, inclusive daquelas que possam ser consideradas as mais elevadas experiências espirituais. E o conhecimento vedantino é estabelecido a partir da assimilação dos ensinamentos apresentados pelo Vedanta. Por lógica, é fácil a gente compreender que aquilo que se trata de um erro de interpretação sobre a realidade é resolvido por uma compreensão adequada e não por uma experiência, um status ou um suposto estado místico permanente. Até porque não existe experiência permanente tal como já foi enfatizado até aqui. E eu estou falando tudo isso porque assumir com constância esse conhecimento revelado pelo Vedanta é muito importante para o estágio final de aprendizado, que envolve a aplicação dos ensinamentos do Vedanta no nosso cotidiano, até que a essência do conhecimento vedantino seja finalmente assimilada. Em sânscrito, esse estágio final é chamado de nididhyasana, e isso significa algo como prática repetida e constante. Essa prática
tem como base a constante discriminação, viveka, entre o sujeito e objeto. Então, lembrando que, tal como já foi explicado em vídeos anteriores, em objetos incluímos todos os objetos físicos densos, o que inclui também os nossos corpos, mas também incluímos objetos sutis como a mente, emoções, pensamentos, conteúdos subconscientes, tudo aquilo que tenha atributos. Quando falamos de sujeito, estamos falando da testemunha de todos os objetos, sabendo que essa testemunha realmente é de natureza imutável, sempre presente, independente e livre dos objetos que ela pode testemunhar. Então, Nididhyasana envolve a análise cotidiana das nossas experiências, de acordo com os ensinamentos do Vedanta, que já são objetos de contemplação na mente do indivíduo, e envolve a constante discriminação, viveka, entre sujeito e objeto. Essa constante discriminação e aplicação cotidiana dos ensinamentos do Vedanta possibilita uma mente cada vez mais habilidosa para a assimilação desses ensinamentos que possibilitam a autorrealização. Em Nididhyasana é quando a gente se apropria dos ensinamentos, até então compreendidos só racionalmente, e então a gente começa a estabelecer esse conhecimento como a nossa própria sabedoria direta, fazendo com que os ensinamentos do Vedanta nos fortaleça mentalmente e emocionalmente, tornando a gente cada vez mais equânime diante dos altos e baixos da vida, e cada vez mais livres e em paz nos relacionamentos, e não somente com outras pessoas, mas nos relacionamentos com a vida, com a existência de um modo geral. Então, a gente está fazendo Nididhyasana também quando surgem as circunstâncias muito difíceis, e então a gente pode invocar a sabedoria do Vedanta. Os ensinamentos do Vedanta, eles servem para nos lembrar que não somos indivíduos que podem ser mentalmente e emocionalmente frágeis diante de algumas circunstâncias. Então também invocamos essa sabedoria do Vedanta diante de circunstâncias que ativam em nós alguns condicionamentos que nos induzem a agir de alguma maneira que seja inadequada, com atitudes que podem perturbar o ambiente, as outras pessoas e que por fim prejudicam a nós mesmos. Então, começamos a transformar o modo de agir do indivíduo constantemente invocando a sabedoria que afirma que não somos o indivíduo e que é a mesma sabedoria que também revela que somos o imutável, jamais afetados pelas experiências, que somos a plenitude, que nunca nascemos e nem morremos, porque somos o atemporal, sempre presente, porque somos o mesmo que o único ser, Brahman. Essa sabedoria a gente pode invocar também através da declaração Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, o ser, ou então da declaração Tatvamasi, você é aquilo, aquilo que é consciência, existência livre de toda limitação. Então a gente pratica essa sabedoria até que ela seja completamente assimilada, indubitavelmente e de um modo estável, constante e firme. Bom, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.